Graça, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Como anda a sua perseverança? Como anda a sua fé? Eu sou o pastor Marcos Gama e eu passo por aqui para trazer mais uma gotas de graça para o seu dia, o nosso devocional diário. Hoje fazendo a leitura no livro dos Salmos, Salmo de número 5 e o verso 3, que diz o seguinte: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Aqui nós temos claramente uma exortação da parte de Deus para que nós venhamos primeiramente a orar, a buscar a Deus em oração. Não fazer da oração meras repetições sem sentido. Não fazer da oração meras palavras a ser verbalizadas sem um propósito, sem um direcionamento. Oração não é só repetir palavras ou apresentar para Deus desafios ou fazer pedidos, os quais Deus já sabe antes mesmo da gente falar. Mas a verdade é, então por que a gente fala se Deus já sabe? Porque Deus quer essa intimidade. Deus quer fazer parte do nosso dia, parte da nossa história. E compartilhar com Deus, apresentar nossos desafios, as nossas lutas, as nossas guerras. Primeiramente é colocar nas mãos daquele que resolve tudo e descansar nas promessas de um Deus que prometeu cuidar de cada detalhe da nossa vida. O que me chama a atenção é que muitas vezes as nossas orações são tão frias quanto a nossa adoração. Muitas vezes nós oramos porque temos que orar, não porque queremos orar ou precisamos orar. Muitas vezes a oração só muda quando chegou uma guerra, uma luta, uma dificuldade. Nós não oramos por prazer, nós não oramos apenas para dedicar um momento a Deus. O que me chama a atenção é que neste verso, ele primeiramente nos intima da seguinte forma: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Ou seja, Deus está ali ouvindo. Muitos dizem assim, pastor, Deus ouve todas as orações. Não, Deus escuta tudo. Mas há orações que ele realmente está atento. Pastor, quer dizer que Deus faz acepção de pessoas? Não. Não, 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 não. Se você olhar no livro de Isaías, o próprio texto vai dizer no capítulo 1 que tem adoração que Deus nem suporta presenciar. Por quê? Porque na verdade a pessoa não está adorando, e neste caso, muitas vezes a pessoa não está orando, não está buscando a Deus, está apenas cumprindo o ritual religioso. Mas há uma diferença entre aqueles que fazem oração e aqueles que oram. Quando amanhece, quando o dia raia, quando ele desperta, o primeiro sentimento do coração dele é orar. Não para apresentar uma lista de pedidos a Deus, mas para buscar comunhão com Deus que pode resolver todas as coisas. Aquela ideia de se aproximar, se chegar a Deus, derramar a sua alma diante de Deus, apresentando cada detalhe do seu dia e derramando o seu coração diante de Deus. Esta é a oração que nós estamos falando. E o texto diz: de manhã, Senhor, ouve a minha voz. A primeira atitude pelo amanhecer não é pegar o celular e ver as primeiras mensagens. A primeira atitude pela manhã, antes de qualquer coisa, dobrar o joelho e orar. Não apenas uma oração simples, como já falamos, mas uma oração de entrega, uma oração de relacionamento. Que talvez, como disse Jesus, não comece nem pedindo, comece reconhecendo. Lembra que Jesus disse no Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele não começou a oração pedindo. Ele, na oração, que é a oração mestra, a oração que orienta as demais orações, ele não começa suplicando algo, ele começa adorando alguém, ele começa se relacionando, se chegando, reconhecendo, glorificando alguém. Talvez a gente erra porque começamos o dia não glorificando, mas começamos o dia reclamando, começamos o dia chorando e às vezes, que é pior, murmurando. Deus aqui nos ensina que nós devemos começar um dia reconhecendo a paternidade, a santidade e o poderio do Todo-Poderoso. Ele continua dizendo: de manhã, Senhor, ouve a minha voz. Agora presta atenção nessa parte. De manhã te apresento a minha oração. Perceba que a estrutura, se nós lermos, fizemos uma lição muito rápida, não dá para entender tanto ensino prático que tem aqui. Quando ele diz, de manhã te apresento a minha oração. Na cabeça deste autor, ele não está apenas fazendo oração, ele está numa conversa com Deus. Ele está apresentando a Deus. Perceba que mais importante do que o conteúdo da oração é a forma de apresentar esta oração. Eu te apresento a minha oração, ou seja, eu estou falando com o Senhor.
nós estamos em reunião, nós estamos aqui em intimidade. Essa sensação é o que diz, essa estrutura, essa forma, é o que diz Tiago, que muitas vezes nós oramos e não recebemos porque não sabemos orar, porque pedimos mal para gastar com os nossos próprios deleites. Por fim, e aí a chave do verso diz assim: de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olha só a fé desse homem. Ele apresenta a oração e aguarda a resposta. Ele não apenas apresentou e deixou para lá como se fosse uma prática religiosa. Não, não, não. Senhor, eu te apresentei coisas. E eu estou aguardando, porque eu sei a quem pedi. Eu apresentei a quem pode fazer tudo e aguardo a resposta dessa oração. Isso é fé. Quando eu faço apresento uma oração a Deus, é porque acredito que Ele responde. E porque eu acredito que Ele responde, eu fico aguardando. Pastor, mas existe o tempo de Deus. Pois é, eu fico aguardando. Eu não sei qual é o tempo, mas eu espero uma resposta. Orações que não têm resposta é como você falasse ao vento. Já que o nosso Deus vive e Ele é poderoso e Ele age, por que Ele não responde? E se não está respondendo, qual o motivo dessa não resposta? Ele diz, eu faço minha oração e fico aguardando a resposta. Fica aguardando porque eu não tenho um Deus morto, um Deus pregado, um Deus sem vida. Eu tenho um Deus que age, que responde e que age sobre nós. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Porque a sua fé vai definir a sua oração. A sua fé vai definir como você se relaciona com Deus. A sua fé definir como a sua vida vai andar e que nesta manhã o Senhor possa tratar a nossa alma, mudando o nosso coração para que a nossa fé seja mudada e as nossas orações, elas ganhem uma dimensão diferente. Que Deus em Cristo te abençoe. Que esta palavra sirva de exortação, de despertamento, de fortaleza e abra uma janela de revelação para que você possa usufruir de todas as coisas que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe tua casa, tua família, os teus negócios. Tenha uma semana próspera, abençoada e cheia de vida, em nome do Senhor. Compartilhe essas gotas de graça com o máximo de pessoas possíveis. Me ajude a levar esperança para as pessoas, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe.